Hoje a maquiagem é azul, bem colorida, em homenagem ao nosso mundinho azul. Para todas vocês que também tem um anjo azul aí na casa de vocês. Anjo azul? Que história é essa, gente? Pois é, eu tô falando do transtorno do espectro autista. E hoje no Tá Babado eu vou contar pra vocês como que eu recebi o diagnóstico do Dom e também explicar o porquê que o pessoal fala desse negócio de anjo azul. Vem comigo! Oi, gente, tudo bom com vocês? No último episódio eu contei com detalhes o meu relato de parto, contei como que foi a minha gestação e contei principalmente como que foi todas as fases de receber o diagnóstico do Dominique para trissomia do cromossomo 21, popularmente conhecida como síndrome de Down. Agora hoje eu vou contar para vocês como que foi receber o outro diagnóstico, que é o diagnóstico para o TEA, transtorno do espectro autista. Vem comigo. Então, galera, eu vou confessar para vocês que com relação ao transtorno do espectro autista, eu não tenho tanta propriedade para falar quanto da trissomia do 21, que no caso eu também nem considero que eu tenho tanta propriedade assim, mas eu já vivo isso há 6 anos. Porém, o diagnóstico do autismo, ele é algo mais recente na minha vida. Eu tô aprendendo a lidar com ele tem pouco tempo. Na verdade, não tem tão pouco tempo assim, não. Tem 1 ano, mais ou menos, que eu tô lidando com essa nova terminologia na minha vida, que era uma coisa que eu já conhecia outras famílias que passavam por isso. Agora, eu não estava imaginando que a gente ia também se enquadrar no transtorno do espectro autista. E como que isso começou a chegar pra mim? Dominique, como eu falei pra vocês no outro vídeo, ele é uma criança muito feliz, ele brinca muito, ele é um querido. Porém, a questão da fala dele ainda é atrasada, ele ainda não fala, ele é uma criança não verbal. E aí a gente começou a observar, conforme ele foi crescendo, que além das características inerentes à síndrome de Down, ele também tinha outras características que deixavam a gente um pouco mais preocupado e que também diferenciavam ele de outras crianças que têm só a trissomia do 21. Então eu comecei a perceber que o Dom, ao mesmo tempo que ele não era igual às crianças típicas, ele também não estava muito parecido com as crianças da trissomia do 21. Eu sentia que ele estava um pouco mais atrasado, um pouco mais devagar, com um pouco mais de dificuldades. Então, com isso, a gente começou a pesquisar outros médicos, outros neurologistas, outras pessoas, para a gente começar a investigar melhor isso e entender, porque a partir do momento que a gente tem o diagnóstico, a gente consegue oferecer o tratamento adequado para os nossos filhos, né? Então, ano passado, depois de ir algumas vezes na neuro, porque você tem que ir acompanhando, né? A gente fez um acompanhamento de 1 ano, tipo de 3 em 3 meses indo para ir acompanhando a evolução. No início desse ano, a gente teve a confirmação de que o Dom, além da trissomia do 21, ele também se enquadra no transtorno do espectro autista, nível 3 de suporte. Esses níveis, até hoje, pelo que eu sei, tem o nível 1, nível 2 e nível 3. Esses níveis, eles são calculados de acordo com o nível de apoio, o nível de suporte que a pessoa tem. Eu não sei te dizer totalmente a diferença, mas eu sei que, por exemplo, o Dom é uma criança não verbal e que precisa de suporte para se alimentar, precisa de suporte para suas necessidades, para se banhar. Então, com isso, ele é o TEA nível 3 de suporte. Agora, eu li, tipo, anteontem, que essa terminologia vai mudar para o ano que vem. Eu já tô desesperada, porque eu mal entendi a desse ano, a atual, e já vai mudar ano que vem. Então eu acredito que ano que vem, quando a gente vier com a próxima temporada do Tá Babado, eu já vou ter mais informações com relação a esse termo para poder passar para vocês e pra gente poder aprender junto também. E aí muita gente me pergunta qual que é o profissional que dá esse laudo, e é a neurologista, a neuropediatra. A neuro do Dom chama Luísa Sotero, e ela, junto com a pediatra do Dom, que é a doutora Cris Meirelles, que é especializada em síndrome de Down também, elas juntas, conversando, caso a caso, consulta a consulta do Dom, todo o retorno nosso, elas juntas iam conversando, e aí chegaram à conclusão de que o Dom se enquadra também no transtorno do espectro autista. Isso foi muito importante, para quê? Para a gente começar a entender novas metas,
pra gente traçar novas metas, pra gente entender novos prazos, novas expectativas e também pra gente compreender várias situações do Dom. Por exemplo, ele tampa muito o ouvidinho com barulho, então o barulho é uma coisa que incomoda ele. Ele não gosta de ambientes com muitas pessoas falando ao mesmo tempo, sabe? Então, tipo assim, aniversários, festas, eventos, dificilmente você vai encontrar o Dom por lá. E a gente já entendeu isso, sabe? A gente não quer, tipo assim, forçar ele a fazer o que ele não quer, sabe? A gente já entendeu que a gente precisa oferecer oportunidades e oferecer novas coisas para que ele saia dessa condição atual e tenha oportunidade de aprender, de conhecer outras pessoas, de se desenvolver. Mas é uma linha tênue, né, entre estimular e dar o melhor para aquela pessoa e ao mesmo tempo compreender que o tempo dela é diferente do nosso tempo, né? Então a gente fica nesse meio do caminho tentando entender, o tempo vai passando e com isso eu fui começando a fazer as minhas terapias também. E a gente começa a analisar mais a fundo, né? Um diagnóstico, ele nunca vem só. O diagnóstico do filho dificilmente vem só. Às vezes ele vem junto com o diagnóstico da mãe, do pai ou dos dois. E eu, que já era uma pessoa diagnosticada com transtorno de déficit de atenção, que é o famoso TDAH, e ansiedade e depressão, que é em virtude também ali do TDAH, ali já acendeu uma luzinha pra minha psicóloga e pro meu psiquiatra pra gente começar a investigar o TEA nível 1 de suporte pra mim. E aí, quando eu falei isso no último vídeo, uma pessoa perguntou, falando, como é que pode, sendo que você trabalha com comunicação, você trabalha com eventos, você vai em eventos, como é que pode você... O que foi que fez você se atentar para isso? Então, eu tenho lido muito sobre a invisibilidade do transtorno do espectro autista na mulher. A mulher, nós já somos desde criança acostumadas a que a mulher tem TPM, mulher reclama muito, mulher é chata mesmo, mulher não sei o quê. Então a gente vai crescendo achando que todos os nossos sintomas são chatice, é TPM, é não sei o que, sabe? Então o que a gente vai fazendo? A gente vai se negligenciando as nossas características e quando a gente se vê diante de uma situação dessa, muita coisa vai fazendo sentido. Esse meu suador aqui que vocês veem, essa minha ansiedade. Isso aqui quando eu acabo de filmar e vou embora, isso para instantaneamente. Eu posso ir pro sol que eu não fico assim. Isso aqui é uma coisa que vem de dentro, é uma ansiedade, é uma preocupação, é uma coisa assim, realmente neurológica, sabe? Assim, eu tomo meu medicamento e isso me ajuda muito. Então, se eu tô aqui hoje gravando é porque eu tô medicada, mas existem alguns detalhes, que é, por exemplo, essa coisa de ficar nervosa, ansiosa, que eu ainda não consigo controlar, mas eu tenho fé de que com o passar do tempo a gente vai conseguir ir controlando isso, sabe? Eu queria contar pra vocês aqui desse vídeo, meio que já puxando pro ano que vem, que eu vou vir com entrevistas e outras pessoas que vão me falar mais coisas, porque uma coisa que eu aprendi sobre o autismo é que eu não sei nada, né? E que é um espectro, e por ser um espectro, são muitas pessoas diferentes, enquadradas num mesmo diagnóstico, porém cada uma tem as suas peculiaridades. Por isso que tem o nível 1, nível 2, nível 3, e eu acho que o mais importante dessa história toda é contar que o autismo não tem cara. Autista não tem cara. Ao mesmo tempo que se eu falar assim, estamos com a suspeita de que eu sou autista nível 1 de suporte, sempre tem alguém que fala, mas você não tem cara de autista. Mas o autismo, ele realmente não tem cara. E é por isso que ele silencia muitas pessoas e muitas pessoas convivem com essa condição a vida inteira, muitas vezes sem nem saber. Por exemplo, eu não teria sido atentada para isso se não fosse o fato do meu filho ter tido esse diagnóstico, sabe? Com isso eu consigo me respeitar mais, me entender mais e também entender o quanto que a minha saúde mental é importante não só para eu cuidar do meu filho, mas para eu cuidar de mim também e para eu entender o que tá acontecendo, sabe? E desde que eu tive o diagnóstico do Dom, isso me ajudou a me perdoar por muitas coisas e também entender a atitude dele e a reação dele para muitas outras coisas também. Então, desde então, a gente tá nesse processo de se conhecer, de entender melhor o autismo, de entender melhor outras famílias que convivem com isso diariamente já há muitos anos. E assim, nada melhor do que quem já convive com isso há muito tempo para poder explicar pra gente um pouquinho de como que é essa realidade. E aí, já tem um tempo que eu tô acompanhando o perfil da Dalva e do Ricardo, não sei se vocês já acompanham. A Dalva, o Ricardo, ele é um homem já com quase
acho que acredito que ele já tem seus 40 anos, e ele é um homem no transtorno do espectro autista, e ele é uma figura, os vídeos dele são muito engraçados, ele conversa, ele fala muito bem. E a mãe dele já tá nesse contexto há muitos anos, né? Então, ela fala sobre isso de uma maneira muito simples, mas ao mesmo tempo de uma maneira que mostra como que há um tempo atrás as pessoas não entendiam muito, não falavam muito sobre autismo, né? Se você já viu algum post desses com relação ao transtorno do espectro autista, provavelmente vocês já viram alguma mãe chamando o filho de meu anjo azul, ou alguma coisa de terapia, falando, o anjo azul, meu mundo azul e tal. Geralmente mãe de menino fala, né, mundo azul, mas com relação ao transtorno do espectro autista, isso é mais comum. E eu comecei a pesquisar, porque eu não entendia o porquê dessa coisa do anjo azul. E eu encontrei que é o seguinte, historicamente falando, as pessoas erroneamente acreditam que o transtorno do espectro autista aconteça muito mais em homens do que em mulheres, em meninos do que em meninas. Então, por isso, ficou associado a cor azul ao autismo. Mas, assim, tá completamente errado. Primeiro que cor não tem nada a ver com gênero. E segundo, que gênero não tem nada a ver com o autismo, porque a gente vê aí muitas mulheres e meninas também recebendo esse diagnóstico pro autismo e vem aí para a questão que eu tava falando, sobre a invisibilidade da mulher, porque justamente a mulher ela tá tendo tanto que se adequar ao que a sociedade está esperando a ela, ou seja, ela tá o tempo todo fazendo o masking. O que a gente analisa com isso? Não é que a mulher não tenha o transtorno do espectro autista, não é que a gente não vê mulheres que têm, é porque a mulher já tá tão acostumada a fazer o masking, porque chama masking mesmo, essa máscara que a gente tem que colocar para deixar nossos monstros de lado e ir trabalhar, ir pra rua e se relacionar com outras pessoas. Então, muitas vezes a mulher já tá tão acostumada a ignorar suas dores, ignorar suas lutas, que ela vai vivendo, vai existindo e não vai se atentando para o autismo. Geralmente a mulher ela é depressiva, ela é ansiosa, mas o autismo não vem muito ali justamente porque, no meu caso, por exemplo, que sou uma pessoa que trabalho com isso, o meu masking, ele é muito bem feito. E não é porque eu sou uma pessoa falsa, é porque eu gosto tanto do que eu faço, eu tenho um hiperfoco tão grande no meu trabalho que eu me sinto à vontade fazendo. Então eu acabo conseguindo entregar uma Tatá diferente do que eu entregaria normalmente, sabe? Assim, então, assim, fazendo o que eu amo, eu consigo focar e eu consigo falar. Provavelmente, se vocês me encontrarem na rua, eu não vou conseguir falar desse jeito que eu tô falando aqui com vocês. Eu tô falando que eu tô falando com uma câmera, né? Porque eu não tô vendo a reação das pessoas. Agora, por exemplo, fazer uma palestra pra mim é um desafio, embora eu faça. Porque é importante, né? Esse contato, estar nos lugares, conhecer outras pessoas, falar diretamente. Mas é um desafio, assim, sinistro pra mim. E aí, galera, o seguinte, não existe medicamento para tratar a síndrome de Down e nem para tratar o autismo, mas dependendo dos sintomas, né, que a pessoa apresenta, o médico indica fazer o acompanhamento com medicamento. Eu faço acompanhamento com medicamento, mais para tratar aquela coisa da ansiedade e tal, do TDAH, mas o Donzinho, ele começou também a fazer o tratamento com um medicamento que se chama risperidona, e que ajuda ele a ficar mais calmo, mais concentrado, sabe? Porque se ele não consegue focar, ele também não consegue aprender. Então, muito dele não ter conseguido ainda começar a falar é também dele não ter esse foco. Então, a gente vai eliminando todas as possibilidades para poder chegar no nosso objetivo, que é que ele aprenda, que ele fale, que ele tenha uma vida acadêmica. E aí, gente, além dos medicamentos já tradicionais, que são os remédios, tem também agora isso daqui que eu trouxe a caixa para vocês, gente. Olha isso daqui. Canabidiol. Gente, isso daqui da cannabis, da maconha mesmo. Isso daqui foi comprado na farmácia. Vocês têm noção do que é isso? Vocês têm noção do tamanho dessa evolução na nossa medicina brasileira? Tipo assim, você consegue o laudo, né? O neurologista, quando ele vê que você tem a necessidade e a indicação do tratamento com canabidiol, ele te receita e você consegue comprar diretamente na farmácia. Esse aqui foi comprado diretamente na farmácia. Mas desde que eu postei nas redes sociais, já apareceram várias famílias me falando que tem como comprar também de associações super sérias aqui do Brasil, certificadas,
que o valor é mais acessível. E eu conversei recentemente com a Marilene Esperança, que ela é a idealizadora da Abra Rio, que é uma associação que produz e fornece óleo de canabidiol para o Brasil todo, para famílias que precisam, num valor mais acessível. E ela é super ativista, tá sempre nesses eventos em prol da cannabis. E o mais importante, gente, ela é mãe atípica. E aí, ela me mostrou um vídeo do filho dela, contando. O filho dela tem uma síndrome que eu não vou lembrar o nome agora, acho que chama Síndrome de Rasmussen. E ele tinha muitas crises de epilepsia durante o dia. E aí, desde que ele começou o tratamento com canabidiol, gente, as crises pararam. Tem uma vida, sabe? Ele consegue ser feliz, viver. Então, tipo assim, eu confesso que eu, Tatá, fiquei um tempo ainda com essa receita do canabidiol na bolsa, andando pra lá e pra cá, pensando, compro ou não compro, compro ou não compro, começa. O povo vai ter muito preconceito, porque a gente já é não sei o que lá do reggae, e não sei o que, e o povo vai falar que a gente tá querendo só usar maconha, e que não tem nada a ver pro nosso filho. Gente, quando eu comecei a pesquisar o negócio, e que eu vi tantas famílias que se beneficiam do canabidiol, eu percebi o quanto que eu que estava sendo, de novo, preconceituosa com o tratamento do meu filho, que já podia estar fazendo esse tratamento com CBD há muito tempo. Mas tudo tem sua hora, né? Foi tudo realmente seguindo o protocolo da neurologista, que era chegar no diagnóstico, iniciar, fazer as terapias intensivas, que o Dom faz muitas, toda semana. Ele atualmente está fazendo 10 sessões de terapia por semana, durante a manhã, além de ir para a escola à tarde. E aí a gente começou, depois de tentar todos esses métodos tradicionais, né, da terapia, aquela coisa toda, e ver que não estava dando muito efeito, a gente começou com medicamento. E aí a gente agora tá com canabidiol também, e eu vou no ano que vem, que no caso nós estamos em dezembro já, gente, esse vídeo tá sendo gravado em dezembro. Em janeiro, quando a gente voltar a conversar, eu já vou dando atualizações e vou trazer mais informações também sobre o canabidiol. O que eu sei é que quando eu postei o vídeo que a gente comprou na farmácia, teve assim já mais de 2.000 compartilhamentos nas redes sociais, inclusive o Whindersson Nunes compartilhou o nosso vídeo, o que levou o vídeo a ter mais de 1,5 milhão de visualizações, porque o Whindersson Nunes tem uma empresa também que produz e que vende cannabis, que vende o canabidiol para tratamento de saúde. Vocês acreditam nisso? Eu não sabia. Pois é, aí ele me seguiu até, compartilhou e falou, olha, não importa a marca, o que eu tô feliz é de saber que mais pessoas estão tendo acesso ao canabidiol. Então, quando a gente retornar na segunda temporada, eu já vou ter várias atualizações pra vocês. Do que o Dom tá achando desse canabidiol aqui, se a gente conseguiu comprar o outro lá na associação, como que tá sendo, o que eu conversei com outras famílias, e também vou poder contar na prática como que tá sendo. Mas, gente, eu já posso contar pra vocês que com uma semana utilizando esse daqui, o Dom já está dormindo muito melhor, ele não tá acordando durante a noite. Ele tá dormindo até mais tarde um pouco, não tá acordando muito cedo com as galinhas, que ele acordava com as galinhas. Ele tá mais concentrado na escola, tá buscando mais os amigos, tá querendo mais a interação, tá querendo aprender, tá obedecendo mais a comandos de pintar, de fazer as atividades. Então, gente, olha, tô passada. O negócio é bom mesmo, tá? Então eu vou trazer em breve pra vocês mais novidades disso aqui. Então, minha gente, o que eu vejo de diferença nessa história? Que enquanto eu tava, antes eu tava ali inserida na síndrome de Down, a coisinha do cromossomo extra, o cromossomo do amor, as famílias, pipipipopopó. De repente eu me vi inserida no mundo do transtorno do espectro autista, que é um buraco muito mais embaixo, porque envolve mais famílias, os sintomas são muito diferentes um do outro. Então, assim, ao mesmo tempo que a gente encontra uma outra família de que tem uma pessoa com transtorno do espectro autista, por mais que a gente se sinta abraçada, parece que a gente tá sempre sozinha, porque ninguém vai entender de fato qual que é a nossa luta individual, os nossos anseios individuais. O meu anseio de Tainá com relação a Dominique é diferente da Joana com relação a Eduardo, sabe? Então, tipo assim, são muitas questões e a gente vai tentando se fortalecer, trocar ideia, sabe? Então, assim, desde que eu me vi nesse universo, eu comecei a conhecer agora o mundo das mães atípicas relacionadas ao autismo. Então, minha gente, o que eu vejo? Que o autismo, ele tá muito em evidência. A gente vê as redes sociais, os programas de televisão falando muito sobre isso. Isso é muito importante, não só para que a comunidade autista se desenvolva e se sinta acolhida e amparada, mas também para ensinar a sociedade como lidar com pessoas que estão no transtorno do espectro autista. Então, tipo assim, eu vejo muita gente falando assim,
Hoje em dia tudo é autista, hoje em dia todo mundo é autista, tudo agora é autista, cara. Antigamente não tinha, tem gente que fala, na minha época não tinha autista. Gente, tinha, só que não tinha diagnóstico, porque antigamente a pessoa que oferecia algum sintoma, ela era tratada realmente como doida, internada, ou excluída da sociedade, ficava presa num quarto completamente dopada, ou ficava num centro de reabilitação. A família muitas vezes tinha vergonha dessa pessoa, ou muitas vezes a própria família nem queria saber o diagnóstico, preferia viver ali achando que era aquilo mesmo, que a pessoa era só um pouquinho diferente e pronto. E com isso minava as chances da pessoa de ter um desenvolvimento mais próximo do desenvolvimento típico, que a pessoa tenha qualidade de vida e que a pessoa tenha felicidade também, porque não é só sobre as conquistas acadêmicas e pedagógicas, né? São também as conquistas sociais, a pessoa ser feliz, a pessoa ter amigos, a pessoa ir pra festa, a pessoa ir pra rua, a pessoa passear. Então, assim, o Dom, eu sei que ele é uma pessoa que ele não gosta muito de festa, mas ele é uma pessoa que ama praia, então eu amo levar ele pra praia, não vou ter vergonha de levar ele pra praia, ter vergonha de levar ele pro shopping, que é uma coisa que ele gosta. Falando assim, eu sei que às vezes a pessoa olha e fala, nossa, mas como assim? Tem gente que tem vergonha? Gente, tem. Tem muitos pais que ainda, até hoje, têm vergonha dos seus filhos. E a gente precisa falar sobre isso, porque enquanto a gente fingir que isso não acontece, o preconceito ele vai acontecendo dentro das casas, né? Então, eu acho que a gente tem que se fortalecer mesmo e mostrar o quanto que a gente tem orgulho de ter os nossos filhos, para que as outras famílias consigam também tratar os seus preconceitos e conseguir externar a vida com seus filhos por o mundo e perceber que dá sim pra ser feliz, pra você viver tendo uma pessoa com deficiência na sua família. E assim, receber o segundo diagnóstico depois de tantos anos vivendo com um diagnóstico me mostrou mais uma vez como que a gente não tem controle das coisas, como que a gente não sabe o que está por vir. Então, o que a gente pode controlar é o que a gente estuda, a nossa alma, né, o nosso espírito mesmo, pra gente ter equilíbrio para lidar com isso, para lidar com a sociedade e também para transformar o nosso mundo pela nossa família e por todos que venham cruzar com a gente ou não, né, pra gente poder deixar a sociedade mais evoluída, né, com a nossa vivência. Acho que não tem por que a gente se esconder se a gente pode viver, se a gente pode inspirar outras pessoas. Então, por isso que eu tô aqui, transformei o meu mundo azul numa maquiagem um pouco duvidosa, porque essa sombra é a primeira vez que eu uso, e tão calorão nesse Rio de Janeiro. E vocês sabem que eu tenho minhas questões, né, neurológicas. Vou ficar cheirosinha aqui e vou me despedir de vocês, agradecendo muito por vocês estarem aqui. E o vídeo de hoje, ele não é tão grande quanto o vídeo anterior, porque eu realmente ainda estou nesse processo de aprender e entender sobre o transtorno do espectro autista. Quero convidar vocês para virem junto comigo, acompanhar a gente nas redes sociais, aproveitar também já para se inscrever no canal, ativar o sininho e voltar aqui que em breve tem vídeo novo. Estaremos sempre acompanhando a evolução do Dom e a minha também, né, que agora me vejo nesse universo e vou fazer questão de compartilhar com vocês tudo o que eu puder, até onde eu puder. Sintam-se muito bem-vindos por aqui. Um beijo e até o próximo Tá Babado!